você que nos acompanha. Chegamos com mais um Adna na TV, o seu programa diário de muita informação, muita cultura, muito meio ambiente, muita palavra de Deus. E hoje eu estou acompanhado do presbítero Silvano Souza para a gente falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Seja bem-vindo, Silvano. Obrigado, Alexandre. Para nós é uma alegria estarmos aqui para a gente falar sobre um tema tão importante, tão pertinente para os nossos dias. Silvano, é interessante a gente pensar que quando Deus criou o mundo, criou tudo, deu a Adão o poder de governar as coisas que ele havia criado, deu a ele até a ordenança que ele cuidasse das coisas, e deu poder para que o homem governasse, mas que não para que o homem destruísse o meio ambiente, né? Isso é super importante, essa observação, especialmente porque se nós olharmos para versões mais contemporâneas da tradução da Bíblia, nós vamos encontrar lá o Gênesis capítulo 2, o versículo 17, trazendo termos, palavras como que o homem cuide da terra, que o homem zele da terra, dos bens ambientais, dos recursos naturais. Então, de fato, existe uma ordenança, existe um mandato, sobre o qual eu acho que é importante a gente falar, que é esse mandato cultural, que nos chama a responsabilidade para cuidarmos dos bens ambientais. Agora, o homem costuma muito separar o espiritual, o social e o cultural. São três vertentes que elas não se separam, né? Elas andam em conjunto, é isso? Exatamente. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos encontrar ali, nós que acreditamos na criação, que cremos no poder criador de Deus, nós veremos Deus deixando para nós, seres humanos, três mandatos. Que é o mandato espiritual, todos os seres humanos, nós precisamos continuar nos relacionando com Ele. Um mandato social, que fala desse nosso relacionamento, do relacionamento entre nós, seres humanos, e do mandato cultural. Esse mandato cultural, aí sim, diretamente imbricado nesse mandato cultural, está a nossa relação com os outros seres da natureza, com a terra propriamente dita. E o cumprimento desse mandato, o cumprimento dos outros mandatos, também dizem respeito ao cumprimento desse mandato. Eu louvo a Deus cuidando dos bens ambientais, eu louvo a Deus se relacionando com os meus amigos, com as minhas amigas, com os meus familiares, de maneira respeitosa, solidária. Nós vivemos numa região onde a pesca é muito pujante, né? Ela é nacionalmente conhecida, a cidade é nacionalmente conhecida como a cidade da pesca, e Jesus teve uma relação muito próxima com os pescadores, né? E com o meio ambiente também. Jesus teve sempre essa ligação muito, muito latente, né? Exatamente, a relação que nós encontramos na Bíblia Sagrada entre Jesus e os temas ambientais. Eu amo a expressão que um teólogo muito conhecido, chamado Leonardo Boff, ele chama a terra a terra como casa comum. Para nós, pantaneiros e pantaneiras, o Pantanal é a nossa terra comum. O Pantanal é o nosso mundo da vida. E assim como Jesus cuidou do ambiente natural onde ele vivia, nós também temos essa obrigação. Quando você fala da pesca, por exemplo, na nossa realidade, é importante que diariamente nós observemos o cuidado que a gente precisa ter com o ambiente natural, com o Pantanal, com o Rio Paraguai, e nós podemos aprender muito com as mulheres e com os homens que vivem e viveram aqui durante muitos anos, décadas, na nossa região, e que cuidaram desse ambiente. São os povos e comunidades tradicionais da nossa região, ribeirinhos, que sempre cuidaram daqui. Nós temos muito para aprender com essas pessoas. Talvez nós tenhamos mais para aprender com elas e com eles do que com a academia propriamente. É verdade. E essas são pessoas que, na simplicidade, conheceram também esse cuidado de Deus também, né? Porque viveram sempre com aquilo que a natureza oferece, né? Hoje nós vivemos num mundo muito comercial, em que muitos produtos industrializados chegam com facilidade, e a gente só vê a importância do meio ambiente, quem não está relacionado à produção, só vê a importância do meio ambiente e da produção agrícola, por exemplo, quando o preço do feijão vira lá R$15 o quilo, né? Aí a gente toma
começa a pensar, a consciência começa a pesar com relação a isso, né? Se nós olharmos para a Terra, voltando a essa abordagem, contextualizando isso que você está falando, olhando para essa abordagem que o Leonardo Boff faz sobre a Terra como casa comum, nós precisamos, se de fato nós queremos uma casa comum, a gente tem que entender que uma casa comum tem que ser administrada conjuntamente. Se nós pensarmos no Pantanal como uma casa comum, nós precisamos entender que ela tem que ser cuidada ouvindo todas as vozes. E é fundamental que as vozes dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres, das pantaneiras e pantaneiros, também sejam ouvidas nos processos de formulação de políticas públicas. Esse é um aspecto, Alexandre, que às vezes nós deixamos de lado em função de considerar uma espiritualidade descomprometida com o dia a dia, com os fatos sociais, com tudo, com uma missão integral. Nós, cristãos, mulheres e homens que somos seguidores de Cristo, nós temos a responsabilidade de continuar olhando para Jesus, mas não desconsiderando a realidade da Terra, porque Ele não fez isso. E esse é um erro, né? Que às vezes a gente vive esse olhar muito interno, né? Só da instituição, igreja, institucionalizada, da religiosidade. Quando na verdade também tem muita gente que leva também uma outra questão, né, Silvana? Assim, as pessoas cuidam do meio ambiente, mas não cuidam das relações. Como você falou, a relação social também, ela é mais que importante para viver uma vida bacana com Jesus, né? Sem dúvidas. É por isso a importância de nós olharmos para a Palavra de Deus, para a Bíblia, que é a nossa referência, e percebermos a partir dali essas ordenanças, essas orientações bíblicas. E quando a gente fala de ordenança, de orientação bíblica, não são espécies de modelos de imposição. Trata-se de um conjunto de valores, um conjunto de princípios que nos mostram como é que a gente pode agradar a Deus, viver bem nessa terra. Apesar de todas as lutas, de todos os infortúnios, de todas as vicissitudes e agruras que podem bater à minha porta, eu não posso, em função da minha tranquilidade, da tranquilidade particular, desconsiderar as dificuldades que as outras pessoas estão vivendo. Por isso esse chamado para a solidariedade, para a fraternidade, para a longanimidade, que são valores cristãos, a partir dos quais nós nos relacionamos, nós, seres humanos, mulheres e homens, e o nosso relacionamento com os outros seres da natureza. Isso mesmo. Vamos agora ao momento WhatsApp e logo a seguir nós continuamos o nosso programa. Veja aí. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Agora. Firme nas promessas são, firme nas promessas são, firme nas promessas de... Ui, meu Deus, chega nele, chega, desculpa, ai meu Deus, desculpa. Firme nas promessas de Jesus, né? Ali faltou eu falar, eu quero trabalhar para o meu Senhor, deitado na rede, né? Muito obrigado a Inovar, sempre conosco, a Inovar Segurança e a sua segurança eletrônica 24 horas por dia, ali na rua da Tapagem 906, telefone 3224-1040, uma empresa jovem, atua no segmento de segurança eletrônica, vende soluções para todas as necessidades de proteção, porque proteção é coisa séria. Então você que precisa de um alarme residencial, comercial, cerca elétrica, o sistema interno de TV, procure a Inovar, porque ela está sempre em busca da excelência no atendimento e da satisfação dos clientes. E o grande diferencial da Inovar é oferecer garantia, tanto na instalação quanto na linha de produtos. Procure inovar e seja sempre muito bem atendido. Gostaria de agradecer também a BLM, sempre nos vestindo aqui no programa, agradecer a presença, muito estilo, né?
Gostaria de agradecer a presença do presbítero Silvano, que está sempre conosco na Adna. Super sexta, a partir das 22 horas, na Adna Cavalhada. Você viu aqui no final de semana que coisa linda está ficando na Adna Cavalhada, o novo templo da Adna. Mas continuamos ali, também na General Osório 920, em frente ao Colégio Batista, terça, quinta, sábado e domingo, sempre às 19h30. Muito obrigado, Silvano. Sim. Estamos sempre aqui abertos à sua presença, porque ela é sempre muito enriquecedora para nós. Fique em casa aí e louve a Deus sempre. Fique conosco, fique com Joca de Souza na sequência. Olá! Nós dizemos sempre, né? Vitória, poder e glória, Maranata. Vai lá, Joca!